Obrigado. Declaro aberta a 16ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do segundo período da 17ª legislatura, em comemoração pela passagem dos 181 anos de emancipação política de Feira de Santana. Solicito a mestre de cerimônia desta casa que anuncie as autoridades que irão compor a mesa e o plenário desta Câmara. Boa tarde a todos. Solicitamos a gentileza de transformar para o modo silencioso ou desligar os aparelhos de telefone celular. Convidamos os vereadores Roque Pereira, Jerusa Sampaio e Antônio Carlos Passos Ataíde, designados pelo presidente desta casa, para conduzirem à mesa. Excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Doutor Cleudson Santos Almeida, procurador-geral do município. Reverendíssimo Dom Itamar Vian, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Feira de Santana. Deputado federal Colbé Martins da Silva. Senhor Carlos Alberto Almeida Melo, palestrante desta sessão solene. Solicitamos aos vereadores que conduzam o plenário desta casa, senhor Luciano Ribeiro, vice-prefeito. Senhor Paulo Aquino, secretário de Governo. Senhor Ildes Ferreira, secretário de Desenvolvimento Social. Senhor José Ferreira Pinheiro, secretário de Desenvolvimento Urbano. Senhor Sandro Ricardo Espírito Santo, secretário de Habitação. Senhor Carlos Brito, secretário de Planejamento. Senhor Jailton Batista, secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Senhor Antônio Carlos Borges Júnior, secretário de Desenvolvimento Econômico. Senhor Manuel Cordeiro Neto, secretário de Serviços Públicos. Senhor
Roberto Luiz da Silva Tourinho, secretário de Meio Ambiente. Senhor Antônio Carlos Borges Júnior, secretário de Desenvolvimento Econômico. Senhora Jaiana Ribeiro, secretária de Educação. Senhor Mário Borges, chefe de gabinete. Senhor Cadmiel Mascarenhas Pereira, chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social. Professora Lélia Vitor Fernandes de Oliveira, presidente da Academia de Letras e Artes de Feira de Santana. Senhora Célia Maria de Oliveira Melo, esposa do palestrante. Senhora Patrícia Carneiro Falcão, representando a secretária de Saúde. Frei Cal, ex-vereador desta casa. Senhora Arlinda Almeida Melo, mãe do palestrante. Professor Antônio Moreira Ferreira, representando a Associação dos Ex-Combatentes de Feira de Santana. Senhora Ana Paula Soto, chefe de gabinete da Secretaria de Educação. Senhor Carlito Moreira, ex-vereador desta casa. Tem uma aqui para chamar a professora Neide Cruz. Pode? Professora Neide Cruz, representando o Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana. Frei José Monteiro Sobrinho. Registramos que, em razão de compromissos previamente agendados, o deputado Carlos Geilson não poderá comparecer a esta sessão solene. Reitero o seu desejo de um crescente desenvolvimento e progresso da nossa cidade, tendo mesmo solicitado ser representado pelo vereador Wellington Andrade. Honradamente, passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente desta Casa Legislativa. Agradecemos a mestre de cerimônias desta casa e convidamos a todos para acompanharem a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Solicito a vereadora Jerusa para conduzir até o plenário o ex-prefeito da nossa cidade, professor José Raimundo Pereira de Azevedo. Concedo a palavra ao vereador Wellington Andrade para saudar a todos os presentes em nome desta Casa Legislativa. Essa água. Excelentíssimo senhor vereador desta casa, Justiniano França, excelentíssimo senhor prefeito da nossa cidade de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, excelentíssimo procurador-geral do município, doutor Cleudio Santos Almeida, reverendíssimo Dom Itamar Vian, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Feira de Santana, excelentíssimo senhor deputado federal Colbert Martins, filho, ilustríssimo senhor Carlos Melo, que será o palestrante desta sessão solene. Senhores vereadores, meus colegas, a quem saúdo aqui no nome do vereador Correia Zezito, brilhante representante da Rua Nova, senhores secretários, aqui quero saudar o secretário Jailton Batista, que vem desenvolvendo excelente trabalho à frente da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Senhores aqui do plenário e senhoras, a quem saúdo na pessoa da professora Lélia Vitor, querida amiga, senhores da imprensa, senhores das galerias. Agradeço ao presidente da casa por ter confiado a mim essa incumbência de saudá-los, de cumprimentá-los. No dia de hoje, que comemoramos a emancipação, os 181 anos de emancipação política do nosso município, eu poderia falar aqui sobre diversas coisas, inclusive poderia falar da importância desta casa para a transformação em cidade. Se não houvesse a composição da Câmara, a instalação, melhor dizendo, da Câmara, não poderia haver cidade. Então, esta casa tem papel muito importante. Mas poderia falar aqui sobre o passado de Feira de Santana, como ela nasceu, como ela cresceu, mas tenho certeza que já é do conhecimento de todos vocês, de todos nós. Essa versão da história nós já conhecemos. Poderia falar aqui também do crescimento de Feira de Santana, dos avanços, com seu parque industrial, agora com as diversas faculdades que estão instaladas em Feira de Santana, e isso promove o saber, o conhecimento, a capacitação. Poderia falar dos hospitais, das escolas, enfim, de diversos assuntos. Poderia falar do futuro, o que espero dele, os projetos que temos, mas o futuro a Deus pertence. Vamos apenas
trabalhar para que tenhamos uma Feira de Santana pujante, uma Feira de Santana que possa honrar os seus munícipes. Mas hoje eu quero falar aqui do feirense, daqueles que compõem a nossa cidade. Poderia falar aqui dos empresários, que favorecem o desenvolvimento econômico, que geram empregos. Poderia falar aqui dos diversos políticos que honraram Feira de Santana. Mas eu quero falar hoje de um agente mais simples, na nossa data natalícia, falar enaltecer o trabalho daquelas pessoas que estão lá no centro de abastecimento, pessoas laboriosas, pessoas que estão ali garantindo o seu sustento, falar das pessoas que integram a economia informal, os camelôs, que não estão ali porque exatamente querem, mas porque foram forçados por falta de oportunidades, mas ainda assim contribuem com o desenvolvimento de Feira de Santana, vez que, inicialmente, nós tínhamos o nome de Cidade Comercial de Feira de Santana. Então, essas pessoas simples, esses pequenos comerciantes, os professores, não é, que levam o seu saber, que dividem o seu saber, que forjam nos nossos jovens verdadeiros cidadãos. É para isso que eu peço licença a todos vocês, para falar dessas pessoas, como já disse, pessoas mais simples, dos motoristas de táxi, de ônibus, de caminhão, que transportam o progresso de Feira de Santana, que conduzem as pessoas. É com essas pessoas que eu quero hoje aqui registrar, enaltecer as suas ações. Os artistas da terra, que cantam em versos e em prosa a nossa princesa do sertão. Quarta-feira passada, eu estive no evento ali na Getúlio Vargas, promovido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e ouvi a Cessé. E Cessé cantava assim, Elisângela: o importante, menina, é viver na feira da Bahia, na feira de Santana, na feira de todos os encantos, na feira de toda alegria. O importante, menina, é não perder a fé. Estou parafraseando aqui Cessé Amorim. E como é importante vivermos em Feira de Santana, vermos os nossos artistas. Parabéns, secretário, mais uma vez por aquele evento. Artistas esses que nem sempre são reconhecidos e valorizados nos nossos eventos locais. Estou fazendo crítica à prefeitura, não, né, à secretaria. Estou fazendo crítica a nós, cidadãos, que nem sempre valorizamos o bom artista. Nem sempre estamos lá para aplaudi-los, para valorizá-los. Então, esses artistas que nem sempre têm os mesmos destaque dos artistas de fora. Quero aqui enaltecer o trabalho árduo do pequeno agricultor, daqueles que vivem, dos produtores rurais, aqueles que vivem na zona rural, que sofrem com os períodos de seca, mas não desistem, são persistentes, continuam cultivando suas terras, criando seus animais. E aqui me permitam citar Euclides da Cunha, quando disse: o sertanejo, antes de tudo, é um forte. É assim que eu vejo os nossos pequenos agricultores, aqueles que elevam o nome de Feira de Santana, aqueles que produzem, aqueles que garantem os nossos alimentos.
os líderes comunitários, que também tentam levar melhores dias para as suas comunidades, os líderes comunitários da zona rural ou da zona urbana. Cada trabalhador, cada pai, cada mãe de família, cada feirense, aqui nascido ou aqui de coração. Então, é para essa Feira de Santana hoje que eu quero parabenizar a esses integrantes, a esses atores que compõem a Feira de Santana. A Feira de Santana dos Manuels, dos Joãos, dos Antônios, a feira de todos os Zés. E me permita, sem lhe faltar com respeito, o Zé da Prefeitura, o Zé Roberto Torinho, que veio lá de São Gonçalo dos Campos, das Mercês, para fazer história em Feira de Santana, o Zé Falcão, o Zé, professor, que também veio lá de Santo Estevão, e também faz história em Feira de Santana, já tendo conduzido essa cidade por 2 momentos. O Zé do Tanque da Nação, deputado Colbert, o Chico mais importante da nossa história, o Chico do MDB, também era um Zé. O Zé Francisco Pinto. O Zé Lito Amorim, que também conduziu a nossa história, é a feira dos nossos Zés. O Zé que veio lá de Gavião, que tudo enxerga, o Zé Carneiro. O Zé que acompanhou recentemente 50 anos do Itamar, que acompanhou 50 anos da paróquia dos Capuchinhos, que acompanhou os 64 anos da Rádio Sociedade em nossa vida, que é o Zé Monteiro, meu querido Frei, meu dileto amigo. De todos os Zés, de todos os Carlos, o Carlos lá do Vietnã, o Carlito, o Carlos Pires, que já foi aqui prefeito, mas hoje eu quero falar, em especial, de outro Carlos. Um Carlos que hoje aqui nos abrilhantará com a sua palestra. De um Carlos que hoje nos enriquecerá, falando, não do Zé que temos, mas dos setembros. Eu me refiro ao senhor Carlos Alberto Almeida Melo, que compõe a mesa. Natural de Feira de Santana, concluiu o curso primário na Escola Maria Quitéria, aqui em Feira de Santana, nossa heroína. Formado em professor primário pelo curso pedagógico do Colégio Santanópolis, pesquisador, historiador, membro da Academia de Letras e Artes de Feira de Santana, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana, da Fundação Senhor dos Passos, integrante dela, e também participante do Núcleo de Preservação da Memória Feirense. Participou do grupo de teatro do SESI, isso mostra a sua inclinação para as artes cênicas, com várias apresentações teatrais. Participou do primeiro seminário, A Importância do Patrimônio Documental. Também do primeiro seminário e a preocupação com o meio ambiente, da proteção de áreas verdes. Publicou livros de literatura de cordel. Em 2005, ganhador do primeiro prêmio do concurso literário A Vida de Arnaud Ferreira da Silva. Também publicou livros sobre a vida e a obra de Georgina Erisma, a nossa maestrina, que compôs o nosso hino. Participante do CD de Poetas Feirenses, do volume 2. Realiza atualmente palestras em colégios, faculdades e associações sobre a história do município de Feira de Santana e região. E, atualmente, é arquivista do jornal Folha do Norte. Então, senhor Carlos, nosso muito obrigado. Essa casa fica lhe devendo
esta sua participação aqui hoje. Feira de Santana precisa de mais pessoas que tenham esse comportamento que o senhor tem, de preocupar-se com a história de Feira de Santana. Mas, hoje, quero, sobretudo, parabenizar Feira de Santana. Parabenizar Feira de Santana é parabenizar essas pessoas que aqui citei. Pessoas que fazem, pessoas que movem, pessoas que são Feira de Santana. Portanto, todos nós devemos pugnar sempre pela nossa cidade, sempre pela nossa princesa, sempre por Feira de Santana. Salve Feira de Santana, salve cada feirense que só trabalha por ver-te elevada. Obrigado. Agradeço ao vereador Wellington e concedo a palavra ao senhor Carlos Alberto de Almeida Melo, palestrante dessa sessão, para falar sobre setembro na história de Feira de Santana e da nossa alegria de tê-lo aqui nessa tarde. A vida de Carlos Melo se confunde também com o jornal Folha do Norte, né? E com muito prazer que o veremos nesse instante. Boa tarde a todos. Excelentíssimo vereador Justiniano França, presidente desta Casa Legislativa, excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal, doutor Cleudo Santos Almeida, procurador-geral do município, reverendíssimo Dom Itamar Vian, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Feira de Santana, e excelentíssimo deputado federal doutor Cober Martins, em nome de quem eu saúdo todas as demais autoridades civis, militares, eclesiásticas, aqui presentes, excelentíssimos vereadores, minhas senhoras, meus senhores. Sou muito grato pelo convite que recebi para que eu possa fazer um relato histórico do nosso município, principalmente de acontecimentos do mês de setembro. Só um trabalho que eu venho realizando com uma pesquisa muito criteriosa, porque eu tenho muito cuidado, principalmente com as datas e com algumas informações, que às vezes na nossa história nós encontramos alguns erros, alguns fatos que não contribuem com a verdade. E esse trabalho eu pretendo futuramente publicar um livro em que será relatado todas as situações que ocorreram no mês de setembro. 282 anos, 28 de setembro de 1732, doação de terra. No início do século XVIII, Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, que havia adquirido os terrenos de descendentes de João Peixoto Viegas, da Fazenda Santana dos Olhos d'Água. E pouco antes de falecerem, Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa doaram 100 braças de terra em quadra no terreno no Alto da Boa Vista, para a construção de uma capela. Observe, senhores, que muito antes do nosso arraial, do nosso lugarejo, São José das Itapororoca já existia, ou seja, o distrito de Maria Quitéria. A escritura de dote e doação foi assinada por Domingos Barbosa de Araújo e a rogo de sua mulher, porque ela era analfabeta e não sabia assinar. Quem assinou foi João Mendes Vasconcelos, nas presenças das testemunhas Basílio Fernandes e Francisco Xavier de Albuquerque. Além do tabelião Inácio do Rosário, escriturado nos livros Tabelionato de Notas da Vila de Nossa Senhora do Porto de Cachoeira, com data de 28 de setembro de 1732. Portanto, são 282 anos que o lugarejozinho já começou a ter as suas pequenas construções. Construída a capela, sob as invocações de Santa Ana e São Domingos, que, por sinal, são dois protetores da nossa terra,
ao redor da qual foi surgindo um pequeno povoado, com as construções de alguns casebres. E nesta região, vários agrupamentos humanos, como consequência do comércio de gado, sendo transformado em concentração de tropeiros e viajantes. Uma pequena feira livre e uma feira de gado. O lugarejo em desenvolvimento servia de pousada para os viajantes e para trocas de mercadorias. A povoação começou a constituir-se no meado do século XVIII. O comércio, então estabelecido, forçou aberturas de ruas adequadas ao trânsito de feirantes provindo de outras regiões. A população crescendo, as lojas também comerciais foram surgindo. E em 1819, oficialmente, o pequeno lugarejo foi levado à categoria de arraial. Face ao grande desenvolvimento, o arraial de Santana da Feira, onde prosperava o comércio de gado, teve início uma movimentação de fazendeiros. Essa movimentação partiu dos duas grandes lideranças da região, Dr. Macário Cerqueira, que residia em Feira de Santana, e Quintiliano Martins da Silva, que residia em São José das Itapororoca. Ambos, com o movimento, conseguiram abaixos assinados, reivindicando ao governo da província a emancipação e a instalação do nosso município. E começou o embate político dos dois, mas sem violência, para ver que, de fato, seria instalado a sede do nosso município. Os documentos foram encaminhados e reivindicada a sede do futuro município. Os documentos foram encaminhados ao imperador em 1829, em que solicitava a elevação da categoria. Mas antes de eu entrar em outra data, eu quero passar aqui para os senhores um esclarecimento sobre um equívoco histórico ou uma farsa histórica. É o casarão da família Pedra, denominado Casarão dos Olhos d'Água, que, por sinal, o casarão fica no bairro Areal. Denominado o encapelado, denominado Santana dos Olhos d'Água, ele tinha 3 marcos, ou seja, o encapelado de Santana dos Olhos d'Água só tinha 3 lados. O primeiro marco se iniciava entre a Lagoa do Prato Raso, que do prato só tem um caco, e a Lagoa Mística da Queimadinha. Descia cortando pelo Riacho Cipriano Barbosa, que é a Avenida Padre José de Anchieta, que é conhecida popularmente pela Avenida do Canal, indo até o outro marco nos 3 riachos. O outro marco era encravado na estrada que ia para a Cachoeira, ou seja, Rua Araújo Pinho. Fazendo esse levantamento com essas documentações, e eu fiz a medição através do GPS que pretendo publicar, para vocês observarem a distância que fica aquele casarão que inventaram, que pertenceu à Fazenda Santana dos Olhos d'Água. Isso não é verdade. Tanto é que vocês podem ter certeza que a primeira publicação que saiu do dito casarão foi em 1973. A fotografia não se fazia alusão ao casarão. Saiu essa fotografia numa publicação do jornal Feira Hoje, em 1973. A primeira publicação dessa fotografia. De lá para cá, quando já foi em 1975, publicaram novamente a fotografia para ilustrar uma página de poetas. E depois, não sei quem foi que inventou, disseram que o casarão pertencia a Domingos Barbosa de Araújo e pertencia à fazenda. Não é verdade. Os documentos estão aí para comprovar. Eu tenho muita preocupação com as coisas que procuram criar da minha feira. Quando eu falo minha feira, é porque eu amo minha feira mais de qualquer um filho que tenha nascido nela.
Não é ciúme não, viu? Talvez eu seja até, mas é isso. Eu sinto a minha feira nesse sentido. E fico, às vezes, até um pouco chateado com algumas colocações que fazem da nossa história. Nós precisamos ter cuidado. Não devemos permanecer que isso aconteça. Temos, sim, que, através de documentos, nós comprovar a veracidade dos fatos, para que não possamos estar ensinando errado aos nossos jovens, que futuramente vai contar sua história. Pois bem, não corresponde à verdade que o citado casarão da Rua Araújo Pinho, número 1331, pertenceram a Domingos Barbosa de Araújo e sua esposa Ana Brandoa. Isso é uma farsa histórica. A primeira publicação do casarão foi em 1973, publicado no jornal Feira Hoje. Bem, 181 anos, 18 de setembro de 1833, a emancipação política. É um pouco da história da própria Câmara. O Hélio foi muito bem falado da importância que representa a Câmara de Vereadores ao nosso município. Sem ela também, se não fosse a igreja, Dom Itamar não ia permitir que fizesse a primeira reunião lá para dar posse a vocês e fazer a abertura do nosso município. Pois bem, os documentos que foram encaminhados ao imperador em 1829, pela comunidade que solicitava a elevação do arraial à categoria de vila, se concretizou pelo decreto provincial de 13 de novembro de 1832, da Vila Nova de Feira de Santana. A data marcada para a instalação não seria 18 de setembro, seria 14 de agosto. Mas ocorreu uma fraude eleitoral, ou seja, 4 foram eleitos irregularmente. O grupo perdedor ficou insatisfeito, queria que uns dos membros do grupo dele tomasse posse, não aqueles que foram eleitos irregularmente. O que foi que aconteceu? Mesmo assim, sabendo dessas irregularidades, o presidente de Cachoeira, através da documentação todas, se destina à Feira de Santana, mas ocorre que outro grupo impediu que esses documentos chegassem e assaltaram eles no lugar denominado Belém, perto de Cachoeira, no Rio Açu, sequestraram os documentos e botaram eles para correr. Então, eles vieram à Feira de Santana tentando fazer isso, mas como é que fazia sem documentação? Então, o presidente da Câmara de Cachoeira, impossibilitado de dar posse, retorna à Cachoeira, comunica ao governo da província a situação, e é o que ele faz. Os 4, ele faz o julgamento dos 4, e desses 4, 2 é absolvido. Quem ele absolve? Ele absolve o capitão Manuel da Paixão Bacelar e Crasto, que estava envolvido com a justiça, mas pagou o débito dele, né? E Antônio Honorato da Silva Rego. As outras 2 vagas foram criadas pela desclassificação e preenchida por Joaquim Caribé Morotova. Esse Joaquim Caribé Morotova, ele era filho de Francisco Caribé Morotova. Vocês observam como é a política. O pai não vai, vai o filho. O avô não vai, vai o neto. O marido não vai, vai a esposa. Então, nós temos exemplo. Então, é um período que já vem acontecendo de longas e longas datas, essa situação. Então, 18 de setembro de 1833, neste dia foi efetuado a instalação e posse. O então presidente da Câmara da Vila de Cachoeira, o tenente Luiz Ferreira da Rocha, com o secretário daquela Câmara, Joaquim da Silva, ocasião em que foi lavrado o auto da instalação, posse e juramento à Câmara Municipal da Nova Vila do Arraial de Feira de Santana. Isso aconteceu num cerimonial na Capela de Santana. Isso só por alguns tempos, porque o pároco não estava gostando. Aí chamou o presidente, que teve a maior votação, que foi capitão Manuel da Paixão Bacelar e Crasto, que naquela época o vereador que teria mais votos, esse sim seria o presidente da Câmara. Hoje, até com menos votos, você pode ser presidente da Câmara. É o acordo político.
E o que foi que ele fez? O pároco, olha, aqui não dá mais fazer as reuniões, vocês vão procurar algum lugar, mas aqui na igreja não dá mais. E resultado, eles aí começou a fazer a reunião, um dia era na casa de Justiniano França, outro na casa de Wellington. Então era assim, realizando as reuniões da Câmara de Vereadores na casa dos vereadores. E assim sucessivamente, até que, em janeiro de 1888, eles conseguem comprar o prédio do coronel João Pedreira, por 12 contos de réis pagáveis em 6 prestações trimestrais de 2 contos de réis. O prédio é aquele que fica em frente da Igreja Santo do Passo, que faz esquina com a praça que leva o nome de João Pedreira, com a Avenida Santo dos Passos. E lá foi instalado a Câmara de Vereadores. Isso aconteceu, eles utilizaram esse prédio até 1926. A Câmara funcionou nesse prédio. Em 3 de abril de 1926, foi inaugurado o prédio do Paço Municipal, hoje a Prefeitura, aquele prédio, o Paço Municipal Maria Quitéria, e foi transferido também para lá o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E a biblioteca também, funcionava tudo lá. Em 14 de abril de 1964, a Prefeitura faz a doação de uma área de terra, ali na Rua Salles Barbosa, em frente à Praça Bernardino Bahia, para que o governo federal colocasse ali o INSS. Em contrapartida, teria de receber os 2 últimos andares, que ali foi instalado a Câmara de Vereadores. Porque a Seguridade Social já vinha funcionando aqui no nosso município desde 1956. No dia 31 de outubro de 67, aí houve aquela festa. Exatamente, a Câmara em novo local para funcionar, que aí foi os 2 últimos prédios, os 2 últimos andares do edifício do INSS. Quando a Câmara passou a funcionar nesse prédio, quando foi em 1982, quando o prefeito Dr. Colbert Martins iniciou as obras de recuperação daqui que era a cadeia pública. Ele teve que se ausentar para ser candidato à Assembleia Legislativa. Quem assumiu, o sortudo, o vice-prefeito José Raimundo Pereira de Azevedo, um dos bons políticos. E ocorreu que Zé Raimundo concluiu as obras e fez a inauguração em 30 de setembro de 1982, onde hoje vocês estão aqui. Vem outra data importante para o nosso município, 25 de setembro de 1849, o enforcamento de Lucas Evangelista, Lucas da Feira. Lucas Evangelista era filho de Inácio Maria, que era escravo, e cativo que foi. Ele pertencia ao padre José Alves Franco, que herdou de sua madrinha Ana. Lucas, já em desenvolvimento, ele não nasceu para ser escravo, era desobediente, não aceitava de hipótese nenhuma as ordens, ele não queria nada, principalmente com a lavoura. O padre José Alves Franco, observando que ele não queria nada com a lavoura, vai e encaminha para ele aprender a arte de carpina. Na arte de carpina, Lucas também não quer nada, ele quer a liberdade dele, ele quer deixar de ser escravo. E Lucas aí começa a fugir, nas suas fugidas, ele também é castigado pelo feitor, com chicotadas e preso ao morão. Ele, não insatisfeito com isso, às vezes enfrentava até o feitor, e não aguentando, ele disse, olha, eu vou ter que deixar essa vida de escravo, porque ele estava vendo os irmãos dele sofrendo, eram as atrocidades e mais atrocidades, e não dava para ele suportar aquela vida, porque ele queria, era a liberdade. Vai Lucas, evangelista, Lucas da Feira, se embranha pelas matas dentro, fugindo,
E lá aos poucos ele começa a formar um pequeno bando formado de outros escravos fugidos de fazendas e engenhos. E para sobreviver, ele teve que roubar e assaltar. Porque assim que um escravo naquela época fugia, o dono da fazenda, o dono do engenho, o dono do escravo, ele botava o feitor a perseguir, tinha que trazer, porque para o fazendeiro, ali era uma perda, que é de produção de produtos que beneficiava a eles. E ocorre que naquela época, o negro, quando nascia já condenado. Não existia uma lei específica que o defendesse. O negro era tratado com bem de consumo, com bem de produção. O negro não era considerado um ser humano, era um objeto. E isso, aqueles negros que fugiam, eles fugiam porque estavam insatisfeitos de ver o sofrimento dos seus irmãos de cor, de ver as atrocidades que eles passavam, de ver o sofrimento do seu irmãozinho sendo amamentado e será tirado do peito da mãe para amamentar o filho do branco. Então, era muita atrocidade que os negros sofreram naquela época. E Lucas, nessa formação que ele foi fazendo, nessa discussão, a polícia atrás dele para pegar, mas não conseguia. Ele conseguiu formar um grupo forte, um bando forte, que era Nicolau, Januário, Joaquim, José, Manuel e tantos outros. Os fazendeiros, sentindo-se ameaçados, que estavam tendo perdas e das fugidas, dos roubos, dos assaltos que estavam acontecendo, porque num desses assaltos, num desses embates, alguém morria. E Lucas sobrevivendo. Vai os fazendeiros, juntos com o dono de engenhos, insatisfeito, solicita do governo da província que dê uma solução para o caso de Lucas e seu bando. Não é possível continuar nesses roubos, nessa devastação que vem acontecendo. E o governo da província, atendendo à solicitação, institui, em 3 de maio de 1846, um prêmio de 4 contos de réis, que daria para comprar bem uns 100 negros. Então, por aí vocês observam que o valor que foi considerado de Lucas foi baseado pelo que passaram para o governo da província, que Lucas estava assaltando, estava assassinando, roubando, estava mandando na região. Mas sem saber eles que muitos crimes que aconteceram, Lucas não cometeu. Outros, aproveitando da situação, praticavam as mesmas situações que o bando de Lucas vinha praticando. Com esse prêmio, incentivou os rastreadores, os feitores, a polícia, pessoas da comunidade a buscar esse prêmio. Estava tudo doido, atrás de 4 contos de réis, ficaram atrás. Aí é que surge a figura do José Pereira Cazumbá. José Pereira Cazumbá era um oficial da justiça. Eu sei que ele, em desentendimento com o ancião, ele entrou em luta corporal e terminou atingindo esse ancião com uma bengala, matando-o. Assim que ele praticou esse crime, ele foge para a casa do sogro, Luiz da Cunha Vieira. Quando ele estava sendo procurado, ele aí foge pelas matas adentro e lá se encontra com o grupo de Lucas e ele conta a situação que estava fugindo porque matou um camarada, coisa e tal. Ele contou a história dele. Lucas aceita ele no bando, dedica toda a confiança a José Pereira Cazumbá e ele tinha liberdade para ficar no bando e sair do bando a hora que quisesse. Tanto é assim que ele visitava sempre o sogro. Às noites fugidas, assim, a polícia se procurou com o sogro e o sogro fez a proposta. Não seria melhor que você conseguisse prender Lucas, a gente conseguia lhe dar um induto e além você ganhava os 4 prêmios. É uma espécie de delação premiada. E aí o que foi que ele encarregou o sogro dele de fazer o contato com o delegado de direito com o juiz de direito da comarca e o delegado do termo, Léo Vigílio de Figueiras. Aí, fechando esse acordo,
o José Pereira Cazumbá procurou Manuel Gomes, que era inimigo de Lucas, e falou: olhe, se nós conseguirmos pegar o Lucas, são 4 contos de réis, eu lhe dou a metade, e além do mais eu vou ficar livre do crime que eu cometi. E eles aceitaram. Se embraiaram, ele que já estava vivendo no grupo de Lucas, no bando de Lucas, conhecia os caminhos, os percursos que Lucas fazia. E cautelosamente vai o José Pereira Cazumbá e Manuel Gomes, observam onde Lucas está escondido e pega o cravinote. No que ele maneja o cravinote e dá o estalo, a Lucas astuciamente levanta assustado, porque ele observou do estalo. Quando ele virou já com a arma em punho, já era tarde. A bala o atingiu no braço, a arma de Lucas cai, ele embranha pelo mar adentro, deixando um rastro de sangue. Volta José Pereira Cazumbá e avisa para a polícia e para o pessoal que Lucas está ferido, que precisa encontrar Lucas. Lucas tem que morrer, Lucas não pode ficar vivo para servir de exemplo para que outros negros não sigam a sua trilha. E retorna a ele novamente, tentando descobrir. Nesse momento, Lucas já tinha pedido proteção a um dos amigos deles, para ver se curava dos ferimentos, e resolveu sair do amigo, porque já estava sendo avisado que Manuel Gomes, junto com outro grupo, e José Pereira Cazumbá, já estavam indo em direção dessa casa do amigo que Lucas estava sendo curado, e Lucas vai e constrói uma cabana de palha próximo do rio Jacuípe. E José Pereira Cazumbá, que já conhecia as trilhas de Lucas, seguiu e o avistou. Quando o avistou, Lucas tentou fugir, ele deu outro tiro certeiro e, coincidentemente, o tiro acerta no mesmo lugar que foi dado o primeiro tiro. Lucas, ensanguentado, não teve forças. Ele é preso por Cazumbá, Manuel Gomes, e o traz para a Feira de Santana, amarrado numa madeira, com o braço ensanguentado, e no outro dia o braço de Lucas é amputado. Vem para se fazer o julgamento de Lucas. É claro, já nasceu condenado, não tem escapatória de Lucas. O padre José Alves Franco fez o que Pilatos fez quando viu Jesus: entrega na mão do povo, ó, não é comigo. Ele deixou de ser escravo desde quando ele fugiu. Então o padre José Alves Franco saiu e deixou Lucas entregue para ser julgado. E Lucas foi julgado, foi condenado por unanimidade, condenado à pena de morte. Eles recambiam Lucas para a Cachoeira e de lá leva Lucas para Salvador, onde fica lá na Lei do Carmo, fica lá preso aguardando o seu pronunciamento da sentença que vai ser dado pelo imperador. E no dia 12 de setembro de 1949, veio a sentença: Lucas tem que ser morto, Lucas tem que ser enforcado. Eles pegam Lucas, no dia 25 de setembro de 1849, o conduz para a forca que já estava armado, no campo da Gameleira, ou seja, na Praça Dom Pedro II, popularmente conhecida por Praça do Nordestino, e o enforca. Então, Lucas é enforcado. José Pereira Cazumbá, um criminoso, recebeu um indulto do crime que cometeu, ainda ganhou um prêmio de 4 contos de réis. Exemplos que é seguido até hoje com a delação premiada em beneficiar bandidos. 8 de setembro de 1876. Sociedade Montepio dos Artistas Feirenses. O Montepio dos Artistas Feirenses já foi uma das mais importantes instituições da cidade, cumprindo relevante papel social, tendo a seu favor a marca da instituição previdenciária
e foi pioneiro no país. Foi pioneiro no país e criado o estatuto pelo padre Ovídio, e se vocês tiverem a oportunidade de ver o estatuto do padre Ovídio, que foi feito da Sociedade de Montepio, vocês não sabem imaginar o quanto avanço em termos de assistência social o padre Ovídio pensava. O Montepio foi fundado em 8 de setembro de 1876 pelo padre Ovídio Alves de São Boaventura, com seu espírito humanitário até visionário. Ele era riquíssimo. Então, ele largou essa vida de rico para se dedicar só aos pobres, só para cuidar dos pobres, das pessoas humildes, das pessoas fragilizadas. E o Estatuto da entidade mostra claramente a importância que se votava o amparo das doenças dos funerais. Veja bem, você observe o estatuto daquela época: doenças, funerais, enxovais de moças pobres, auxílio para operários desempregados, que naturalmente é esse seguro-desemprego, pode-se assim dizer assim, e até pequenos empréstimos para os operários. Isso em 1876. No final do século XIX, e mais do século XX, quando Feira ainda era uma pequena cidade, e via-se população pobre sendo socorrida pelo Montepio. Com o passar do tempo, as modificações que foram ocorrendo na sociedade, principalmente o surgimento de instituições previdenciárias, fez com que a sociedade de Montepio deixasse uma razão de ser. Para você ter uma ideia, naquela época o Montepio chegou a ter 1.200 associados. Eram fazendeiros, eram operários, era profissional liberal. E hoje o Montepio tem um número ilimitado de 30 sócios que paga regularmente as suas mensalidades. 30 pessoas, 30. Mesmo assim, o Montepio continua praticando um importante trabalho social, ajudando financeiramente as viúvas, esposa do ex-associado. Então, cada uma viúva do ex-associado recebe uma ajuda muito ínfima do Montepio, mas recebe. Ajuda para a compra de óculos ou alguém que procura o Montepio, inclusive cestas básicas. As cestas básicas passa por uma avaliação se de fato a pessoa está precisando, é carente ou não. Então, passa por essa avaliação. E há também o auxílio funeral. Esse auxílio funeral é porque o Montepio dispõe de 36 carneiras no cemitério Piedade, para que os associados ou dependentes que deixar a vida terrena possam se hospedar na última morada. Padre Ovídio Alves de São Boaventura, um ferense de família rica, que preferiu abdicar da vida forstosa para se dedicar ao trabalho religioso, lutando em prol dos operários e de todos aqueles que tinham condições humildes. Fundador do Montepio dos Artistas Ferenses, Padre Ovídio. Fundou também a Ordem Terceira da Penitência de São Francisco, Asilo Nossa Senhora de Lourdes, a Associação Senhoras de Caridade, a Associação de Nossa Senhora das Vitórias, a Associação de Mulher Pobre, Sociedade Filarmônica Vitória. Reconstruiu a matriz, planejou a construção de um aprendizado agrícola, libertou escravos, antecipou-se na preocupação pela justiça social. Extremamente preocupado com as mães solteiras, crianças órfãs, abandonadas, e com a educação dessas pessoas, tanto assim que, além de procurar oferecer escola para educação formal, propiciou a formação musical. O Padre Ovídio de Alves São Boaventura nasceu em 23 de julho de 1840 e faleceu a 19 de março de 1000.
1886. Jornal Folha do Norte, 17 de setembro de 1909. Ontem, o jornal fez 105 anos de atividade. Ele foi fundado por Tito Rui Bacelar, Arno Silva, Dávaro Silva, Raul Silva, e tinha como seu primeiro redator João Carneiro Vital. Como todos os jornais, ele foi criado com uma finalidade, uma bandeira política. Então, a finalidade do jornal foi para servir de escudo político. O jornal, no início, era editado na rua Doutor Manuel Vitorino. A rua Doutor Manuel Vitorino é a rua que hoje é a Rua Marechal Deodoro e Rua Salles Barbosa. Isso era o nome daquela rua. Na sua primeira edição, a Folha do Norte filia-se à corrente que apoia as candidaturas de Hermes da Fonseca para a presidência e Venceslau Braz para a vice-presidência. Publica agradecimento de Dr. Jacinto Ferreira, juiz de direito, às pessoas que participaram da campanha da Casa Ramos e Irmão em favor do asilo Nossa Senhora de Lourdes, que rendeu R$ 55.347, com a venda de cupons em benefício das criancinhas órfãs, e publicou várias publicações comerciais do município e da capital, e fez a publicação do primeiro poema de Aníbal Morim, Regresso à Terra Natal. Vocês podem observar que, desde o primeiro número do jornal Folha do Norte, ele tinha uma preocupação com a cultura do nosso município. Ele tinha preocupação com os intelectos que estavam aí no anônimo e sempre abriu as páginas para as suas publicações. E continuam até hoje com essa mesma finalidade, abrindo espaço para publicações de poetas que estão surgindo, de crônicas e outros mais à vontade que possa se fazer. Então, a Folha do Norte, no dia 3 de maio de 1911, sofreu uma grande perda com seu maquinário e com seu prédio. Foi incendiado. O pessoal acordava em pavorosa, naquela época não existia sirene, não existia nada que alarmasse. Então, o sino das igrejas era que alertava o que estava acontecendo no município, na cidade. O pessoal correu para o centro da cidade e ali era direcionado para ver o que estava acontecendo. Com o falecimento de Túlio Bacelar, assume os jornais Folha do Norte, Arnoldo Ferreira da Silva, Dálvaro Ferreira da Silva e Raul Ferreira da Silva. O jornal continuou com seu trabalho, que continua até hoje com suas publicações, desenvolvendo cada vez mais e se preocupando com os fatos históricos que registram no nosso município. E o jornal Folha do Norte é uma das fontes mais ricas dos registros históricos do nosso município. Hoje, o jornal Folha do Norte tem atualmente seus diretores Antônio Navarro, Dr. Hugo Navarro, na gerência Gilberto Navarro Lopes, o editor é Zadir Marques Porto, e colunista, doutora Alicia Freitas Silva, Mário Leal e Reginaldo Pereira. A diagramação é com Suzana Lima, e o fotolito com Adilson Cavalcante, o arquivista esse que vos fala, Carlos Melo, e na distribuição de jornais, José Raimundo, e na secretária, Lidinalva Silva. O jornal em formato tabloide, segura às sextas-feiras. Eu não vou me alongar um pouco, mas não poderia deixar de falar do 8 de setembro de 1926, que 88 anos, professora Lélia, Georgina de Melo Lima Erisman, casamento dela. Eu não podia deixar, minha esposa está ali, mas ela sabe o quanto. Então, Georgina Erisman, ela aprendeu seus primeiros ensinamentos com a mãe. A mãe era professora do município e tocava piano. E ali, Georgina foi desenvolvendo as suas primeiras lições com a mãe.
E ocorre que a mãe vai matricular ela numa escola fundamental, e nesse intervalo, de uma aula para outra, ela, juntamente com outras colegas, fazia encenações teatrais e fazia declamações de poesias. Georgina foi crescendo, e a mãe, observando o seu desenvolvimento, vai e o encaminha para o Instituto de Música da Bahia, onde ela inicia um curso de piano. E Georgina foi desenvolvendo seu movimento intelectual, aí começa a fazer suas publicações em jornais locais e da capital, e nisso vai ao Rio de Janeiro para se aperfeiçoar em composição. Lá ela desenvolve o seu trabalho, volta para a Feira de Santana, já bastante preparada, inicia o curso de piano, começa a fazer várias declamações, várias publicações, faz palestras, apresenta recitais, e é convocada pelo então governador do estado da Bahia, o capitão Juraci Magalhães, para que eu representasse na festa de Campinas, em São Paulo, em homenagem ao centenário do nascimento de Carlos Gomes. E Georgina estava lá, fazendo sua apresentação, bastante requisitada pelo bom trabalho que desenvolveu, e é lá saudada até pela Associação da Imprensa Paulista. Retorna ao Rio de Janeiro, continua com seu trabalho, e volta à Feira de Santana, onde funda aqui uma escola anexa ao Instituto de Música da Bahia, uma escola de música aqui em Feira de Santana. Georgina continua desenvolvendo o seu trabalho. Nesse percurso, falece o pai e falece a sua única irmã, que ela tinha, Zilda. Com o falecimento do pai e da mãe, ela o que é que faz? Vende a pensão que tinha e vai ao Rio de Janeiro. Em 7 de fevereiro de 1940, publica a sua última trabalho, Solicitude. Na tarde cinza que vai morrendo, uma onda de saudade de repente me bate, e o pensamento, prendendo-se à distância, forma um inquérito emotivo. O que será feito dos pobrezinhos, dos meus pobrezinhos com quem eu dividia o pão da minha alegria? O que será feito do meu gato baiano, sem ouvir mais o meu piano? E da nossa constante lavadeira, misto de mármore e de carvão? Estará florida a minha cajazeira, e os pássaros que nela saltitavam ainda aí cantarão? Estará viçosa as eras da parede, e que fim levaria a minha rede? Quanta lembrança tenho de tudo que foi meu, como a gente quer bem a terra onde nasceu. Esse foi o último poema que Georgina fez, prevendo, parece que ela estava prevendo, porque ela fez o poema em 7 de fevereiro e falece em 23 de fevereiro de 1940. Morre na sua residência, o corpo é velado, e no outro dia é sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Outra data importante para a minha vida e para a Feira de Santana, quiçá, foi em 9 de setembro de 1967. Foi o dia que eu me casei, portanto, foi o dia do meu aniversário da minha esposa, Alicélia Maria, 47 anos. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Carlos Melo pela brilhante palestra e gostaria de convidar o prefeito Zé Ronaldo para fazer entrega de uma placa ao senhor Carlos Melo em agradecimento pela palestra realizada nesta tarde, no dia 18 de setembro, aniversário da nossa cidade.
Convido a todos para acompanhar a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida, só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, queremos agradecer a presença de todos, do prefeito Zé Ronaldo de Carvalho, de Dom Itamar, do deputado Colbert Martins, do nosso procurador, do nosso palestrante, dos secretários todos, dos vereadores, de todos os convidados, da imprensa. Declaramos encerrada a presente sessão, solicito a todos assinarem a ata dos nossos trabalhos e queremos convidar para a comenda, né, a sessão solene da entrega de comendas do município, que acontecerá às 19h30 no espaço Espásio. Uma boa tarde a todos.